senhores telespectadores, esta povoação que estão a ver na vossa frente é a vila de Penamacor. Penamacor fica a 300 km de Lisboa, mas isto hoje não é nada, 300 km com esta magnífica estrada, uma pessoa em 3 horas põe-se com a maior facilidade aqui. Fica a 17 km da Raia Espanhola, portanto uma terra fronteiriça, e foi essa terra fronteiriça que definiu o caráter. Isto aqui foi sempre um lugar de perigo, um lugar de fronteira. Olhem além, no alto daquele monte, o mestre Gualdim Pais dos Templários fez construir uma fortaleza para defender isto dos mouros. Penamacor teve sempre esse caráter, foi um baluarte do país contra o território inimigo. Este mesmo sítio em que estou a falar, isto é aqui um terreiro, há aqui um casarão muito grande que agora é museu, durante muito tempo foi quartel, era o terrível quartel de Penamacor. Ora, enquanto eu fui tropa ainda havia isso, se a gente não se portava bem ia para Penamacor, era um depósito disciplinar para onde vinham os soldados desobedientes. Penamacor é uma palavra bonita, julga-se que vem pena quer dizer penhasco, quer dizer formação rochosa. Há em Portugal centenas de terras com esta ideia de pena. Basta isso para mostrar que Portugal é um país montanhoso. Pena. Macor. Isso Macor é que se discute muito. Parece que era o senhor muçulmano, o dono da terra, que teria um nome qualquer que depois, enfim, na nossa pronúncia ficou Macor. Mas há uma lenda que é bonita. Diz que havia ali um senhor forte e que veio um outro que era inimigo dele e houve um combate terrível e que aquelas fragas, aqueles rochedos ficaram todos tintos dos sangues que corriam dos mortos e dos feridos. O sangue secou, sangue de irmãos que se combatiam, e as pessoas diziam que era sangue de Macor. O sangue da guerra é sempre um sangue de Macor. O sangue em si é bonito. O sangue que eu trago nas minhas veias, o sangue que nós damos nas transfusões para salvar os outros homens, nossos irmãos, até o sangue que se derrama no trabalho, no esforço, na vida. O sangue é a origem da vida, é vermelho, é a cor mais bonita que há. Mas o sangue da guerra é um sangue de má cor, é a cor do fratricídio, de irmãos contra irmãos. Nesse sentido, o nome de Penamacor é hoje uma bandeira branca de protesto contra a guerra. Mas devo dizer que não foi por causa disso que eu cá vim. Foi para recordar a passagem pelo mundo de um grande português que nasceu aqui em Penamacor. Ele está mais ou menos esquecido. Bom, é por isso mesmo que eu venho aqui lembrá-lo. O nome era António Nunes Ribeiro Sanches. No tempo dele chamava-lhe o Dr. Sanches. Eu venho aqui para lhes falar especialmente do Dr. Sanches. Esta aqui é a Rua do Cimo da Vila, hoje chama-se Rua do Castelo, e alguns eruditos locais dizem que Ribeiro Sanches teria nascido nesta casa que se vê aqui. Bom, não há razão nenhuma para pensar isso. Tudo o que se pode dizer é que ele nasceu num dos bairros antigos, bairros judaicos de Penamacor. Esta casa, o que tem de curioso é que tem lá uma tabuleta. A tabuleta diz que é a reserva natural da Serra da Malcata e até tem lá pintado um lince. A reserva foi fundada em 1981 e desde 1981 até hoje a gente anda à procura do lince. O lince é um animal em vias de extinção e para ver se evita a extinção do lince há uma reserva natural que tem 16 mil hectares.
onde é praticamente proibido fazer nada a não ser viver o tal lince que não há maneira de aparecer. O lince é como o Dom Sebastião, fala-se no lince, ninguém vê o lince. Bem, o que acho que também está em vias de extinção é a população de Penamacor. Há 30 ou 40 anos o concelho tinha 18 mil habitantes, agora está com 6 mil habitantes, é um terço. Se realmente se prestasse tanta atenção aos homens e às mulheres de Penamacor como ao lince da Malcata, outra seria a sorte desta terra. O que podemos saber ao certo é que o nosso António Nunes Ribeiro Sanches nasceu aqui, numa destas ruas mais antigas, nestas ruas do bairro do Castelo. Isto era tudo ruas de judiaria. Os pais eram comerciantes. Nessa altura ele nasceu em 1699. É importante esta data porque estamos no fim do século XVII, 1699. Bom, nessa altura não há judeus. Claro que em 1699 não pode haver judeus em Portugal. Se houvesse algum judeu, queimavam-no logo. Não. O que havia era antigos judeus que tinham sido convertidos à força e, portanto, eram cristãos. Bom, eram cristãos por fora. Mas os cristãos olhavam para eles e diziam: este tipo, mas é judeu. E os verdadeiros judeus olhavam para eles e diziam: o quê? Mas é cristão. Era, portanto, uma posição terrível. E ele, o nosso Ribeiro Sanches, nasce filho de mercadores cristãos novos. Era alguma destas lojinhas aqui, da Vila do Castelo. Isto era uma terra pouco importante na Idade Média, só com o seu castelo templário, mas no tempo de Dom Manuel instalam-se aqui muitas centenas de famílias judaicas, vêm fugidas de Espanha. Isto aqui é um dia, são 17 quilómetros, num dia uma pessoa passa a raia, instala-se aqui e aqui ficaram. A grandeza de Penamacor deve-se à instalação de centenas ou talvez milhares de judeus no século XVI. Bom, só que vem a lei do Dom Manuel e diz: ninguém pode ser judeu, todos têm que se converter, quem não for cristão passa a ser escravo. Converteu-os à força, olhem, juntou-os no Rocio e mandou-lhes deitar baldes de água das varandas pela cabeça abaixo, enquanto lá os sacerdotes diziam as orações do batismo. Ficaram todos realmente cristãos por fora, mas judeus por dentro, como eles diziam. Estou-lhes a dizer isto sobre os pais do Ribeiro Sanches, porque sobre o próprio Ribeiro Sanches eu li atentamente tudo o que ele escreveu e não sou capaz de lhes dizer se ele era cristão novo ou era cristão velho. E estou convencido de que ele também o não sabia. Quer dizer, não era não saber, ele não queria saber. Ele entendia que isso eram pequenezas de espíritos estreitos. Deus há só um, que é o poder, um poder infinito que governa o mundo, e cada povo dá-lhe o nome que quer, pois uns chamam-lhe Jeová, outros chamam-lhe Jesus Cristo, e o Deus é só um. E, portanto, essas lutas que dividem as pessoas por causa das religiões, ele sempre considerou isso um sinal de inferioridade. Só os povos pouco civilizados é que se matam uns aos outros por causa do Deus ao qual adoram. Os homens assassinarem-se em nome de Deus é realmente uma estranha fatalidade. E este jovem Ribeiro Sanches, no fundo, era isso que pensava. Portanto, ele não era nem cristão velho, nem cristão novo. É claro que ele viveu no mundo católico, portanto, em muitos passos da obra, muitos, ele diz que é cristão, que é verdadeiramente cristão, e até propõe muitas receitas para ver se
se os judeus se convertem ao cristianismo, mas a gente lê isto e vê que ele, no fundo, fica num plano muito superior ao dessas pequeninas divisões. Podem crer, as intrigas que nos dividem só existem aqui, assim, a um nível muito baixo, poeirento e infectado do ar que nós respiramos. Quem se eleva um pouco deixa de sentir nada disso. Essas divisões não têm a razão de ser, são só invenções da nossa pequenez. Infelizmente, a força que puxa os homens para a pequenez parece-me maior que a outra força que eleva os homens para a grandeza. Ribeiro Sanches nasce aqui, cria-se aqui até aos 10 anos, depois mandando para a Guarda. Sabemos que na Guarda aprendeu a tocar cítara. Bom, e sem dúvida aperfeiçoou o seu latim, porque falar corretamente o latim era indispensável para entrar na universidade. Da Guarda passou para Coimbra. Fez o seu curso em Coimbra, estudou em Coimbra, mas ele não gostou de Coimbra. Os depoimentos mais cruéis, mais pungentes, que até hoje se escreveram sobre a Universidade de Coimbra, são da autoria do Sr. Ribeiro Sanches. E eu desconfio, isto não é coisa que eu digo, eu desconfio que a isso se deve o facto de Ribeiro Sanches ser tão mal conhecido em Portugal. Devo acrescentar que o pouco conhecimento que temos dele se deve precisamente à Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra, olha, isto são as cartas para a educação da universidade, edição da Universidade de Coimbra, Coimbra Imprensa da Universidade, e há outras obras editadas recentemente pela Universidade para dar a conhecer a obra de Ribeiro Sanches. Portanto, a Universidade está cumprindo o seu dever, está dando a conhecer ao país e ao mundo um dos mais excelsos espíritos que frequentaram as suas aulas. Agora, ele diz realmente muito mal da Universidade de Coimbra. Ele diz que em Coimbra, na Universidade, há duas espécies de estudantes. Os que estudam muito, estudam tanto, que ficam parvos, e depois não sabem dizer coisa com coisa, só falam por silogismos, com latinários, são parvos, completos. Os que não estudam nada, e ficam completamente ignorantes, passam a vida em divertimentos e a jogar às cartas e são perfeitamente inúteis para o Estado e para o país. E tão nefastos, tão nocivos, são os que sabem demais, os escolásticos, como ele lhe diz, como os que sabem de menos, os cábulas que não estudaram nada. E a universidade só faz isso, ou escolásticos ou cábulas. Já veem, isto é dizer muito mal da universidade. Infelizmente, havia nisto, no seu tempo, um certo quinhão de verdade. Depois de Coimbra, ele gostava de ser médico. E em Coimbra não havia propriamente uma escola médica, enfim, com categoria. Quem quisesse ser médico ia a Salamanca. Em Salamanca, sim, havia boas escolas de medicina. E ele veio de lá, médico, e o médico competente, porque o Ribeiro Sanches reunia duas qualidades que raramente andam unidas. Ele era um homem bastante inteligente e era um homem muito estudioso. Ora, no nosso país, em regra, quem estuda muito é pouco inteligente. E, em regra, quem é muito inteligente estuda pouco. É uma pena. Ribeiro Sanches era muito inteligente e estudava muito. Essas duas qualidades fazem dele um homem perfeitamente atualizado. Ele conhecia todas as técnicas da medicina do seu tempo e, portanto, voltou, depois de Salamanca, voltou a Portugal, ainda começou a exercer medicina novo, com 25, 26 anos, ali em Benavente, e era um excelente médico, é claro, excelente médico. Vieram logo os colegas e disseram, mas esse tipo é judeu. E os judeus aproveitam de tratar dos cristãos
para arranjarem lá umas mesinhas, uns remédios, dão-lhes aquilo pela boca abaixo e matam-nos. Matam-nos para os porem nas profundas do inferno. Nenhum cristão que se preze pode ter um médico judeu. Bom, os colegas disseram isso e o nosso Ribeiro Sanches teve que sair de Portugal. Ele sai daqui com 27 anos. Portanto, um homem feito, um homem já com uma cultura de base boa. Bem, ele já esteve em duas universidades, Coimbra e Salamanca. Sai daqui e vai para Londres. Em Londres exerceu a medicina, sobretudo entre os portugueses, mas também os ingleses, foram sempre muito patriotas, não queriam lá médicos estrangeiros. Agora, em Inglaterra havia imensos portugueses, sobretudo judeus. E o médico era o Ribeiro Sanches. De Londres ele foi para Paris, esteve em Paris há algum tempo. De Paris passou para Marselha, depois ouviu aulas na Universidade de Montpellier, depois de Montpellier esteve em Bordeaux. Reparem, tudo cidades universitárias de grande prestígio. E ele ia a essas universidades para ouvir as aulas dos lentes. Até que chega à Universidade Holandesa de Leiden. Leiden era, desde a Idade Média, um dos centros culturais mais importantes da Europa. A Universidade de Leiden era famosa em toda a Europa pelos excelentes médicos que conseguia produzir, e aconteceu isto. No ano de 1731, quando o nosso Sanches andava pelos 32 anos, o governo russo pediu à Universidade de Leiden que lhe mandassem um bom médico para o Senado de Moscovo. O Senado era mais ou menos a Câmara, portanto era um médico para a cidade de Moscovo. Escolheram o nosso Ribeiro Sanches. Ele foi para a Rússia e uma grande parte da sua vida vai passar na Rússia. Ele passou na Rússia cerca de 17 anos. Primeiro, está realmente em Moscovo, onde dá excelentes provas de si. Depois, quando a Rússia entra na guerra com a Turquia, uma guerra muito cruel, ele é médico do exército. Ele esteve na Crimeia, naquelas conquistas da Azov, foi muito sangrenta, morreram ali milhares de pessoas. Ele é um dos médicos que esteve ali nos bancos de sangue, enfim, dava vida a quem podia, mas notabilizou-se de tal maneira que depois da guerra, a guerra é na Crimeia que acaba, ele ao regressar atravessa toda a Ucrânia, toda a Polónia, toda a Roménia, vai até São Petersburgo, onde é nomeado médico no Corpo Imperial dos Cadetes. Isso era muito importante porque só os grandes fidalgos da Rússia é que eram admitidos no Corpo Imperial dos Cadetes. Portanto, ser médico dos cadetes da Rússia era uma espécie de ser médico de príncipes. Bom, tornou-se famoso e não tarda nada. Logo, pouco depois, era o próprio médico da corte e médico da czarina. A czarina era a imperatriz. O czar era um menino que tinha só 1 ano e portanto, a czarina era regente, mas isto deu uma revolução, sobe ao trono uma outra czarina, e uma Elizabeth Petrovna, que era filha do Pedro o Grande. Bom, e essa não gostava de judeus. Tinha lá qualquer coisa. Bom, e apareceu logo um irlandês a dizer, olha que esse médico que anda aí, em quem você tem tanta confiança, é judeu, judeu. Pronto. Ele procurou, diz-nos ele nas memórias, ter a maior prudência possível, ouvir e calar é o remédio que ele dá, mas a verdade é que em 1747, portanto, depois de ter passado 17 anos a servir o Estado russo, é obrigado a sair e volta para Paris. Já não é novo nessa altura, em 47 já é um homem com 48 anos, está cansado, e em Paris vive essencialmente como um pensador. Ele escreve, ele é especialista, é um dos grandes especialistas europeus em doenças venéreas. Na famosa enciclopédia do Diderot, o sábio que foram pedir para escrever sobre a origem das doenças venéreas é o nosso Ribeiro Sanches. Lá está publicado, é o único sábio português que figura na famosa enciclopédia.
Bom, é conhecido, escreve sobre várias coisas, mas o livro, a meu ver, mais importante que ele escreveu é o que eu tenho aqui na minha mão, chama-se Cartas sobre a Educação da Mocidade. Devo dizer que este título é um título simulado, um título que ele inventou para esconder a verdadeira natureza do livro. E isto não tem nada a ver com Cartas sobre a Educação da Mocidade. Nada. Isto é um livro em que se explica o seguinte: quem tem que dirigir a escola não é a Igreja, é o Estado. Ora, a escola em Portugal está inteiramente dirigida pela Igreja. Por isso, as pessoas saem dali sem nenhuma preparação, estudam direito canónico, isso não é preciso para a vida, e aquilo que realmente é preciso, isso ninguém o estuda. Bom, é preciso uma escola inteiramente às ordens do Estado e orientada no sentido do desenvolvimento português. Uma escola laica, uma escola técnica, uma escola, a que ele chama, no fundo, enfim, é a escola politécnica. Ele o primeiro a defender a ideia de uma escola politécnica em Portugal. É claro que dizer isto nesta altura era perigoso, perigoso. Por isso ele deu-lhe o título, em vez de pôr cartas sobre a reforma do ensino em Portugal, pôs cartas sobre a educação da mocidade, e o livro teve uma edição quase clandestina. Fizeram uma tiragem de 50 cópias só para poder distribuir, e mandaram aqui para Lisboa, e esses exemplares praticamente desapareceram quase todos. Daí que o livro seja raríssimo. Hoje conhecemos-lo, felizmente, através das edições promovidas pela Universidade de Coimbra. Devia ser um livro de leitura obrigatória nas nossas universidades. É um livro que põe o problema frontal e crucial do desenvolvimento cultural português e propõe-se que se faça um colégio dos nobres. Bom, mas essa história do colégio dos nobres também não foi longe. Se compararmos realmente o primeiro regulamento do Colégio dos Nobres, instituído pelo Marquês de Pombal, com a Carta do Ribeiro Sanches, ficamos sem dúvida nenhuma de que o projeto pombalino foi-lhe comunicado pelo médico de Penamacor. Isso não há dúvida nenhuma. Bom, simplesmente aquilo teve poucos alunos, abriu-se, demorou muito tempo a abrir, só vem a abrir em 1766, tem poucos estudantes, pouco mais de 20, os estudantes não aprendem, tem realmente aquelas cadeiras todas que o Sanches dizia, mas foi logo preciso acabar com as cadeiras científicas, ficou um colégio no fundo que não servia praticamente para nada e que, quando veio a Revolução Liberal, acabaram com ele. Notem, depois vem um deputado e diz, é indispensável um colégio para os nobres, e pretende que, em vez da escola politécnica, se crie o Colégio dos Nobres, olhem, naquela casa onde hoje está a Faculdade de Ciências, é que nós continuamos a chamar a Politécnica. É nessa altura que o Alexandre Herculano, que era deputado no Parlamento, fez um discurso que ficou célebre, em que ele diz isto: a questão da escola politécnica ou do Colégio dos Nobres resume a questão imensa do sistema de educação nacional que há de ser e a da instrução excepcional que foi e é. Questão entre a educação e o melhoramento da agricultura, dos artífices, dos fabricantes, ou a propagação dos causídicos, dos casuístas, dos pedantes. A questão entre o trabalho e o ócio, entre a granja e o couro da sé, entre a palheta do estampador e a metáfora do sermão, entre a máquina a vapor e o provará do rábula. Por isso, é uma grave e importante questão.
Herculano dizia isto, imaginem, em 1840. Já lá vão 164 anos. E ainda hoje os portugueses estão hesitantes ante este problema. Se é mais importante continuar com esse ensino excepcional do provará do Rábula, da metáfora do sermão, dos cursos humanísticos que não encontram escoamento no mercado de emprego, ou de uma educação profissionalizante que abra ao homem um caminho completo de realização plena, uma educação que permita a cada um desenvolver plenamente a sua capacidade de produzir e trabalhar. Ora, esta questão, esta grande encruzilhada entre o trabalho e o não fazer coisa nenhuma, já foi enunciado há mais de 300 anos pelo nosso Ribeiro Sanches. Olhem, é isso que eu lhes estou a recordar aqui. No Arco da Vila, o Ribeiro Sanches, quando era garoto, passou debaixo deste carro certamente muitas centenas de vezes. Depois saiu daqui e nunca mais pôde voltar. Nunca teve licença para voltar ao reino. Ele queria ao menos, porque ele em Paris acabou praticamente com fome, com grandes dificuldades, ao menos queria vender a sua biblioteca, porque ele durante a vida reuniu uma biblioteca magnífica, que era um tesouro, e queria vendê-la a Portugal, porque os portugueses com aqueles livros aprendessem alguma coisa. Conseguiu que um amigo dele, falando com o Marquês de Pombal, lhe dissesse: olha, o Dr. Sanches quer vender a biblioteca e preferia vendê-la a Portugal. E o Marquês de Pombal disse-lhe: diga que a venda por lá, que a venda aos franceses. Livros, já cá temos muitos.